Bem-vindos ao Preveste UEA. Eu sou o professor Gustavo Borges, sou seu professor de matemática. Sou um homem de 29 anos, sou branco, cabelos pretos, tenho estatura alta, estou trajando uma calça jeans e uma camiseta preta. A nossa sala de aula é um estúdio de TV e eu estou do lado de uma tela interativa, que eu vou utilizar para fazer as anotações. Pessoal, na aula de hoje, geometria espacial, cones e pirâmides. Aqui, na primeira parte, falaremos sobre a área e o volume de cones e pirâmides. Quando nós falamos sobre cones, nós temos primeiro que definir quais são os elementos do cone: o raio, a altura, a geratriz e o vértice. Pessoal, quando nós falamos sobre raio, nós estamos falando sobre a base do nosso cone. Aqui, a base do nosso cone, ela é um círculo que ele vai ter o seu raio. A altura, não tem mistério, a altura que vai do menor ponto da nossa figura até o maior ponto, fazendo um ângulo de 90 graus. Geratriz, pessoal, a geratriz é esse pedacinho bem aqui, que é o tamanho do lado do nosso cone. Vou colocar aqui um G. E o vértice é esse cara bem aqui, é o pontinho que fecha o nosso cone. Quando nós falamos sobre o volume, nós temos aqui π raio ao quadrado vezes a altura, e como eu já disse em outra aula, o π ele sempre será 3,14 caso a questão não entregue o valor dele para você. Caso a questão necessite que você use qualquer outro valor para π, que não seja 3,14, ela precisa deixar isso no enunciado. Aqui nós teremos a área lateral. A área lateral do nosso cone, ele é π raio vezes a geratriz. Pessoal, caso precise que você calcule a área lateral, ele tem que dar pelo menos o raio e uma forma de você calcular a geratriz. Existirão momentos onde ele dará o raio e a geratriz e você vai multiplicar certinho e é só encontrar a sua área lateral. E assim como outras figuras geométricas, a área total ela vai ser uma soma de todas as áreas. Primeiro nós teremos a área da base, que é π raio ao quadrado, e depois a área lateral, gerando a nossa área total da figura. Aqui nós teremos a planificação de um cone. Pessoal, como eu falei para vocês, a geratriz ela é a medida da lateral do cone, porque o cone nada mais é do que a rotação de um triângulo. Se você pegar um triângulo e rotacionar ele muito rápido, você vai ter o seu cone. E essa geratriz ela vai ser a medida lateral do seu cone. Continuando aqui, falamos sobre pirâmides. Os elementos principais das pirâmides são a base, as faces laterais, o vértice e a altura. Pessoal, percebam que é muito semelhante com o que nós temos aqui em relação aos nossos cones. Porém, aqui nós estaremos falando de um poliedro, que é uma figura que possui cantos. Diferente dos corpos redondos que o cone ele se encaixa, as nossas pirâmides terão pontas. A fórmula principal, nós temos aqui a fórmula do volume, que é a área da base, vezes a altura, dividido por 3. E aqui a área total também vai seguir a mesma linha dos elementos anteriores. A área da base mais a área lateral. E aqui, nós temos uma dúvida do nosso colega Caio. Diz aí, Caio. Professor, por que o volume da pirâmide e do cone é dividido por 3? Muito boa pergunta, Caio. O volume da nossa pirâmide e do nosso cone é dividido por 3 porque eles são, respectivamente, 1/3 do volume de um cilindro e um prisma. Fazendo isso, nós calculamos apenas a parte necessária da nossa figura. Se a gente não dividisse por 3, ela seguiria no formato da base até a parte superior, sem que se formasse ou o cone ou a pirâmide. E agora nós vamos para os nossos exercícios propostos. Primeiro exercício aqui da VUNESP UEA 2025, uma questão recente,
Um cone circular reto possui altura igual a 12 centímetros e raio da base igual a 3 centímetros. O volume desse cone é igual a... Primeira coisa, vamos falar sobre a fórmula do volume do cone. Ah, professor, o que é esse π raio ao quadrado? Vamos lembrar que o volume do nosso cone, ele é a área da base vezes a altura dividido por 3. E a área da base, como nós estamos falando de uma figura circular, a área da base ela vai ser π raio ao quadrado. E ele deu valor para a gente do raio. Como a gente ainda tem o π aqui nas nossas alternativas, a gente não vai precisar calcular com 3,14 ou com qualquer outro valor que seja. A gente vai manter o π. Aqui a área da base vai ser π vezes 3 ao quadrado, que vai gerar para a gente uma área da base igual a 9π. Pessoal, o que falta para a gente multiplicar o volume? O nosso volume, ele só precisa que multiplique a altura. Lembrando aqui, pessoal, a área da base ela está em centímetros quadrados. O volume, você vai pegar 9π vezes 12, que é a nossa altura, dividido por 3. Quando você fizer essa multiplicação, você pode fazer direto e depois dividir, ou simplesmente simplificá-la antes de multiplicar. Eu prefiro simplificar. Então eu vou pegar e diminuir o maior número que nós temos aqui, que é o 12. O 12 ele é divisível por 3. Então aqui 12 dividido por 3 fica com 4 de resultado. 9π vezes 4 vai gerar para a gente 36π. Só que agora, diferente da área, nós multiplicamos por uma terceira medida, o que vai gerar para a gente uma unidade de medida ao cubo. Ou seja, agora o volume do nosso cone reto, né, ele é 36π centímetros cúbicos. Pessoal, existirão questões onde você não vai precisar fazer a sua substituição do π por 3,14 ou qualquer que seja o número. Depende muito das alternativas. Se nas alternativas você ainda encontra o π sem alteração, mantenha ele sem alteração. Agora, caso você encontre valores que já não têm o π, falando sobre volume e essas coisas, você vai fazer a substituição sim. Seguindo aqui, nós temos a pirâmide de base quadrada e a explicação da fórmula do volume da pirâmide. Como eu já havia falado para vocês, na dúvida do nosso amigo Caio, se a gente não dividir por 3, a gente vai completar aqui o nosso prisma de base quadrada, que seria a mesma base da pirâmide. Porém, a gente vai pegar e dividir por 3. O volume é justamente isso. Lembrando, quando você calcula a área da base, depende muito da figura que você tenha. Como aqui é um quadrado, você vai pegar lado ao quadrado, que nós temos aqui. Então, lado ao quadrado, que é a nossa área da base. E você vai dividir, né, multiplicar pela altura e dividir por 3. E a altura sempre vai ser do vértice até embaixo na nossa figura, fazendo 90 graus. Por que eu estou explicando isso? Pessoal, quando nós falamos sobre área lateral, nós teremos uma coisa que é chamada de apótema. O que é o apótema? É a altura do lado. E a altura do lado não necessariamente é a altura da nossa pirâmide. Pessoal, quando a gente fala sobre a fórmula de área lateral, que ela vai ser usada para calcular a área total da nossa pirâmide, a gente tem que classificar alguns elementos que nós temos aqui. Para o cálculo da área lateral, a gente precisa ter a altura relativa a um dos lados, que não necessariamente é a altura da nossa pirâmide. A altura da pirâmide ela sai do vértice para o solo fazendo 90 graus. Agora, a área relativa ao lado, ela sai do vértice e vai para o lado. Para o meio do lado aqui,
fazendo uma divisão de dois lados iguais. Pessoal, aqui você tem outro tipo de altura, que não necessariamente é a altura da nossa pirâmide. E para você calcular a área lateral, você precisa ter a área da face vezes a quantidade de faces. Então, gente, primeira coisa que você precisa fazer é calcular a altura relativa ao seu lado, né? Qualquer um dos lados. Como é que você faz isso? Você vai fazer isso por meio do Teorema de Pitágoras. Aqui você vai ter a altura da sua pirâmide. Aqui você vai ter a medida do apótema da base. E aqui, vamos colocar como B, você vai ter a medida da altura do seu lado. Calculando a altura do lado, né, com o Teorema de Pitágoras, onde hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, você vai conseguir calcular a altura relativa ao lado da sua pirâmide. E depois disso, você vai calcular a área da face, né, que é base vezes altura dividido por 2, e é só multiplicar pela quantidade de triângulos, né, laterais que você tem. Agora aqui, vamos seguir para a nossa próxima questão. Uma pirâmide reta possui base quadrada, lado 6 centímetros e altura 9 centímetros. Então, vamos calcular o volume dessa pirâmide. Pessoal, aqui nós temos o lado da nossa base, que é 6, e a altura, que é 9. A área da base, ela vai ser 36 centímetros quadrados. Para quem não está conseguindo imaginar a nossa pirâmide, aqui, ó, vou facilitar para vocês, né? Então, você só precisa multiplicar pela sua altura e depois dividir por 3. Nós temos aqui que a altura mede 9 centímetros, então vamos fazer a substituição. Nós temos a área da base, que a gente já tem, que é igual a 36 centímetros quadrados, vezes a altura, que é 9, dividido por 3. Pessoal, se você simplificar aqui o 36 com os 3, você tem 12. E 12 vezes 9, você vai ter aqui 108 centímetros cúbicos. E 108 centímetros cúbicos é a letra C, a nossa resposta. Agora aqui a nossa última questão. Um enfeite de Natal em formato de pirâmide irregular, de base quadrada, de 40 centímetros de lado, foi acomodado dentro de uma caixa no formato de um prisma reto de base quadrada, de lado 40 centímetros e altura 80. Pessoal, a pirâmide e o prisma dividem a mesma base. Então aqui ele pergunta qual é a área lateral da pirâmide. Pessoal, nesse caso aqui, calculando a altura, como eu falei para vocês com o Teorema de Pitágoras, nós temos que a altura, no caso a altura x, bem aqui da nossa área lateral, ela é 10 vezes raiz de 68. E a raiz de 68 ela pode ser reescrita como 4 vezes 17 e o 4 tem raiz, gerando aqui 10 vezes 2 raiz de 17 com x, né, que é a nossa altura, sendo 20 raiz de 17. Nesse caso aqui, a gente só precisa finalizar multiplicando 20 raiz de 17 vezes 40, que é a nossa base da face, vezes 4 figuras que nós temos aqui na parte lateral. E isso tudo a gente vai dividir por 2. Dividindo por 2 aqui, o 40, você vai ter 20 raiz de 17 vezes 40 vezes 4. Pessoal, 20 raiz de 17 vezes 40 vezes 20 vezes 4 vai dar 1.600 raiz de 17, que é a nossa letra C, a resposta. Pessoal, na aula de hoje nós vimos a nossa geometria espacial, né, falando sobre pirâmides e cones,
que é um assunto muito importante para o vestibular da UEA. Baixe o aplicativo Preveste UEA e siga as redes sociais do Preveste UEA para não perder nenhuma novidade. Beleza? Até a próxima!